Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história. Lívia, de Lima Barreto. E todos os dias, quando ela, de manhã cedo, ia, ainda morrinhenta da cama, preparar o café matinal da família, ia toda envolvida num nevoeiro de sonhos, sonhados durante um demorado dormir de 8 horas a fio. Por vezes, lá na cozinha, só, vigiando pacientemente a água que fervia, ao lhe chegarem as reminiscências deles em tumulto, juntas, borbulhava-lhe nos lábios uma interjetiva qualquer, eco desconexo do muito que lhe falavam por dentro. De quando em quando, sofreando um gesto glorioso de satisfação, dizia, é ele, e isso de leve traduzia a grande carícia que lhe era dado gozar naquele instante, refazendo aquele sonho bom, tão bom e acariciador, que bem lhe parecia um inebriamento de capitosos perfumes a se evolar do mistério, vagarosamente, suavemente. Depois, logo que o café se aprontava, e na sala de jantar todos ao redor da mesa se punham a sorvê-lo, mastigando o pão de cada dia, ela, de olhos parados, presos a uma linha do assoalho, levando compassadamente a xícara aos lábios, ficava a um canto a pensar, remoendo a cisma, procurando decifrar naqueles traços nebulosos, tão mal grudados pela memória, a figura viva daquele com quem, em sonhos, se vira indo de braço dado ruas em fora. Esforço a esforço, de evocação em evocação, aparecia-lhe aos poucos a sua figura, o seu ar, e após esse paciente trabalho de reconstrução, lhe vinha, anunciado por um sorriso reprimido que lhe encrespava radiosamente o semblante, o seu nome, sílaba por sílaba, Godofredo. Então, com volúpia, ela lhe pesava os recursos, ganhava 120 no emprego da central, talvez em breve viesse a ter mais, 40 para a casa e o resto para o vestuário e alimentos. Era pouco, convinha, mas servia, pois assim ficaria livre da tirania do cunhado, das impertinências do pai. Teria sua casa, seus móveis e, certamente, o marido lhe dando algum dinheiro. Ela, quem sabe, que tão bons sonhos tinha, arriscando no bicho, aumentaria a renda do casal. E quando assim fosse, havia de comprar um corte de fazenda boa, um chapéu, de jeito que, sempre pelo carnaval, iria melhorzinha à Rua do Ouvidor, assistir passarem as sociedades. O café já se havia acabado, e ela ficara ainda distraída e sentada, quando soou de lá da sala de visitas a voz vigorosa do cunhado. Lívia, traz o meu guarda-sol que ficou atrás da porta do quarto. Depressa! Anda, que faltam só 8 minutos para o trem. E como se demorasse um pouco, o Marques, redobrando de vigor no timbre, gritou. Oh, com os diabos! Você ainda não achou? Safa! Que gente mole! Humildemente, Lívia lá foi aos pulos, como uma corça domesticada, entregar o objeto pedido para lhe ser arrancado bruscamente das mãos. Envolvida ainda naquele sonho que lhe soubera tão bem amanhã, ela, através das frinchas da veneziana, viu o cunhado atravessar a rua e se perder por entre o dédalo de casas. Certificada disso, abriu a janela. O subúrbio todo despertava languidamente. As montanhas, verdes negras, quase desnudas de vegetação, confusamente surgiam do seio da cerração tênue e esgarçada. As casas listravam de branco e ocre o pardacento geral, enquanto bocados de neblina, finos, adelgaçados, flutuavam sobre elas como sombras erradias. As ruas descalças e enlameadas eram atravessadas por alguns transeuntes cabisbaixos, mal vestidos, andando céleres em busca do embarcadouro. Corria, de resto, como sempre, morosamente o viver diário, e a Lívia, sacudida pelo silvo agudo de uma locomotiva, levantou de repente os olhos até ali, fitos na estação que emergia do ambiente pardo a clarear-se, para pregá-los numa nesga do céu que o sol abria, por entre a névoa, furiosamente, vitoriosamente.
Às súbitas, sua alma voou, asas abertas, voo rasgado para outras bandas, outras regiões. Voou para a cidade de luxo e elegância que ao fim daquelas fitas de aço refulgia e brilhava. Representaram-se-lhe os teatros de luxo, os bailes do tom, a rua da moda onde triunfavam as belezas. Ao considerar isso, viu-se ali também ela, sim, ela que não era feia, tendo o seu porte flexível e longo, envolvido de rendas, a desprender custosas essências e aqueles seus dedos de unha de nácar, ornados de ouro e pérolas, escolhendo no mais chique loja, caças, batistes, volesse. Numa galopada de sonhos, supôs maiores coisas e, lembrando-se do que lhe contara a madrinha, como era rica, imaginou a Europa, aquelas terras soberbas por onde a Dindinha passeava a sua velhice e o seu egoísmo. Doidamente revolvia a alma e as cismas. Calculou-se lá também, na alameda de um soberbo jardim de Landau, com ricas vestes ao corpo unidas, ressaltando delas o esplendor de suas formas e o esguio patrício de seu corpo. Imaginou que através de um caro chapéu de palhinha branca se coasse a luz macia do sol da Europa, polvilhando-lhe a tez de ouro, em cujo fundo brilhassem muito os seus olhos vivos, negros e redondos. Que bom! Quem me dera! Quase exclamou por esse tempo. De reviravolta, Lívia adivinhou outra coisa no sonho. Não pensara bem. Era outro que não o Godofredo, o rapaz que imaginara. Aquele nariz grosso, aquela testa alta, o bigode ralo não eram dele. Eram antes do Siqueira, estudante de farmácia, filho do agente. Esse poderia lhe dar aquilo, a Europa, o luxo, pois que formado ganharia muito. Dessa forma, resolvera, amarraria a lata no Godofredo e pegaria com o Siqueira. E era muito melhor. O Siqueira, afinal, ia formar-se, seria um marido formado, ao braço do qual, se não fosse a Europa, viria a gozar de maior consideração. Demais, a Europa era desnecessária. Para quê? Era querer muito. Quem muito quer, nada tem. E ela, para ter alguma coisa, devia querer pouco. Bastava, pois, que lhe tirassem dali, fosse esse, fosse aquele. Mas, se em todo caso pudesse ser mais um assim, seria muito melhor. E desde quando vinha ela querendo aquilo? Havia muitos anos. Havia 10, talvez. Desde os 12 que namorava, que grelava só para aquele fim. Entretanto, apesar de haver tido mais de 15 namorados, ainda ali estava, ainda ali ficava sob o mando do cunhado. 15 namorados. 15? De que lhe serviram? Uns levaram-lhe beijos, outros abraços, outra uma e outra coisa, e sempre esperando casar-se, isto é, libertar-se. Ela ia languidamente, passivamente deixando. Passavam 1, 2 meses, e os namorados iam-se sem causa. Era feio, diziam. Mas que fazer? Como casar-se? Por consequência, como viver? A sua própria mãe não lhe aconselhava? Não lhe dizia, filha, anda com isso, preciso ver esta letra vencida? De resto, o amor lhe desculparia, pois não é o amor o máximo tirano? Não é a própria essência da vida, das coisas mudas dos seres enfim? Porventura elas os amara? Teria ela amado aquela legião de namorados? Amara um sequer? Não sabia. O que é amar? Interrogava fremente. Não é escrever cartas doces? Não é corresponder a olhares? Não é dar aos namorados as ameaças da sua carne e da sua volúpia? Se era isso, ela amara a todos, um a um. Se não era, a nenhum amara. E o que era amar? Que era então? Ao lhe chegar essa interrogação metafísica para o seu entendimento, ela se perdeu no próprio pensamento. As ideias se baralharam, turbaram-se, e depois, fatigada, foi passando vagarosamente a mão esquerda pela testa. Correu-a pacientemente pela cabeça toda até a nuca. Por fim, como se fosse um suspiro, concluiu: qual amor, qual nada? A questão é casar, e para casar, namorar aqui, ali, embora por um se seja furtado em beijos,
por outro em abraços, por outro... Ó, Lívia, você hoje não pretende varrer a casa, rapariga? Que fazes há tanto tempo na janela? Obedecendo ao chamado de sua mãe, Lívia foi mais uma vez retomar a dura tarefa, da qual, ao seu julgar, só um casamento havia de livrá-la para sempre, eternamente.